Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biologia Legal. Para quem não me conhece, sou o professor Rodrigo Jimenez e hoje estou aqui com uma aula sobre vírus. Então convido você a aprender junto comigo aqui tudo sobre os vírus, o que são vírus, quais são os tipos de vírus, quais a organização dos vírus, o que eles fazem para nós, o que eles causam na nossa vida. Então vem comigo e vamos aprender tudo sobre vírus. Vamos começar aqui pelas características gerais dos vírus. Isso aqui é de suma importância que você anote no seu caderno, porque aqui está o cerne de tudo que nós vamos trabalhar sobre os vírus. Então a primeira característica que você tem que ter na sua mente sobre vírus é que eles são acelulares, ou seja, os vírus não possuem células. Todos os outros seres vivos são formados por células, porém os vírus são uma exceção à regra. Eles não possuem célula. Alguns cientistas, inclusive, não consideram os vírus como seres vivos, justamente por não possuírem células, por serem acelulares. Porém, os vírus vão ter outras características típicas dos seres vivos. Então, essa característica típica de ser vivo, ele não possui célula. Porém, os vírus sofrem mutação, os vírus passam por mutação, os vírus evoluem. Então, isso é uma característica típica de um ser vivo. Os vírus, por não possuírem célula, eles também não possuem metabolismo próprio, ou seja, eles não têm reações químicas feitas por eles mesmos, porque eles não possuem a maquinária celular necessária para que ocorra as reações químicas. Por isso os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Então, por os vírus não possuírem célula, serem acelulares e não possuírem metabolismo próprio, eles obrigatoriamente necessitam estar dentro de uma célula hospedeira. Então isso faz com que eles sejam classificados como parasitas intracelulares obrigatórios. Eles são parasitas específicos em relação às células. Por exemplo, geralmente os vírus de planta só vão hospedar a célula de planta. Vírus de mamífero só vai hospedar célula de mamífero. Vírus de réptil só vai hospedar a célula de réptil. Raras exceções quando eles passam por mutações e aí ganham novas características, viram novas cepas e aí eles podem sim infectar outros tipos de células. Eles não se desenvolvem em ambientes extracelulares, ou seja, o vírus fora de uma célula, ele é como se fosse uma partícula inerte, um grãozinho de areia. Ele não tem vida, ele não se multiplica, ele não evolui, ele não passa por mutações. E o genoma dos vírus é muito pequeno. Geralmente, o material genético pode ser DNA ou RNA. Existem alguns tipos de vírus, muito pouco tipo de vírus, que possuem DNA e RNA. E são formados basicamente por proteínas e por ácidos nucleicos, podendo apresentar também outros compostos, como nós vamos ver nos próximos slides. A partícula viral, o vírus, nós chamamos de vírion. Então, o que significa o termo vírion? Vírion é a partícula viral completa, formada pelo ácido nucleico, que pode ser o DNA ou o RNA, mas as proteínas do capsídeo. Então eles possuem uma capa chamada de capsídeo proteico. Esse capsídeo vai estar envolvendo o material genético. E alguns vírus possuem um envelope formado aí por lipídios, carboidratos e proteínas. Existem também os retrovírus, que possuem uma enzima que auxilia seus processos infecciosos. Nós vamos ver um pouquinho sobre os retrovírus, tá ok? Então essa aqui é uma estrutura básica de um vírus.
contendo aqui o material genético. Aqui envolvendo o material genético nós temos o capsídeo. E aqui é um vírus envelopado, porque ele possui essa terceira estrutura envolvendo o capsídeo, chamado de envelope. É um tipo de vírus, exemplo de vírus assim é o vírus da gripe, o vírus do Covid-19, tá? São vírus envelopados. Esse envelope, na verdade, são restos da membrana celular, vai conter restos da membrana celular da célula hospedeira onde ele foi desenvolvido, onde ele foi criado. Quando ele sai, ele rompe essa membrana celular da célula hospedeira, levando aí sobre o capsídeo esse envelope. Um detalhe, a estrutura formada pelo capsídeo mais o material genético, nós chamamos de núcleo capsídeo. Então, núcleo capsídeo é a associação, né, a estrutura viral, é o vírion formado pelo capsídeo, pela capa proteica e pelo material genético. Beleza? Não esqueça disso na hora da prova. Núcleo capsídeo, então, vai ser formado pelo capsídeo mais o material genético. As proteínas que formam o capsídeo, elas são chamadas de capsômeros. Então, capsômeros vão ser proteínas que vão estar envolvendo aqui, ó, formando essa estrutura do capsídeo. Então, capsômeros, cada uma dessas proteínas que se associa para formar o capsídeo, tá? São chamados de capsômeros. Então, aqui, núcleo capsídeo é o conjunto formado pelo genoma mais o capsídeo, beleza? Então, isso aqui é um núcleo capsídeo de um vírus não envelopado. Isso aqui é um vírus não envelopado. Agora aqui, nós temos o vírus envelopado. Ele vai ter o núcleo capsídeo e envolvendo o núcleo capsídeo nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o envelope, que é formado pela membrana plasmática da célula hospedeira, mais proteínas virais específicas. Então é muito importante que você anote no seu caderno e faça esses desenhos aqui dos dois tipos de vírus, do vírus não envelopado e do vírus envelopado. Isso aqui cai bastante nas provas, nas avaliações, concurso, Enem, provas escolares. Com certeza, se cair alguma questão na sua prova sobre vírus, tem uma grande chance de cair sobre a estrutura viral, de vírus envelopado e não envelopado. A diferença é mínima, é que no vírus envelopado, além do núcleo capsídeo, ele vai possuir aí o envelope, que é formado pela membrana plasmática da célula hospedeira e por proteínas virais específicas. Já no vírus não envelopado, ele vai possuir apenas o capsídeo e o genoma, né, a estrutura viral, aí, o vírion, que é o núcleo capsídeo. E não se esqueça do nome das proteínas que formam os capsídeos, que são chamadas de capsômeros. Beleza? Anota no seu caderno aí. Isso aqui é uma estrutura viral de um vírus bacteriófago. Isso aqui é o esquema de um vírus bacteriófago. E aqui são as imagens feitas ao microscópio eletrônico desses bacteriófagos. Parecem aí naves espaciais, ó, com os pezinhos aqui. Então eles vão ter uma placa, vão ter as fibras da cauda. Essas fibras servem para eles se fixarem na superfície da célula hospedeira. Vai ter aqui o capsídeo, uma cabeça que nós chamamos, onde vai estar o material genético. E vai conter uma bainha aqui. E também existe uma estrutura aqui na base da placa, chamada de pino. Esse pino, geralmente, ele vai perfurar a camada, a parede celular e a membrana celular da célula bacteriana, e ele vai injetar o material genético dentro da célula hospedeira, nesse caso aqui. Então existem aí, ó, tipos diferentes de penetração viral, ou seja, de formas do vírus infectar uma célula hospedeira. Tem essa primeira forma aqui, que é bem comum, no caso acontece conosco com os vírus da gripe, do vírus da Covid-19. Eles vão possuir aí, são vírus
envelopados, possuem um envelope. Esse envelope, ao entrar em contato com a membrana plasmática da célula hospedeira, esse envelope ele vai se fundir, ocorre a fusão desse envelope com a membrana plasmática da célula hospedeira. E o capsídeo entra inteiro dentro da célula hospedeira. Depois que ele entra, que ele vai ser degradado, as proteínas, os capsômeros se separam, liberando o material genético, e aí esse material genético vai se misturar ao material genético da célula hospedeira, passando a controlar todas as atividades metabólicas. Agora, com relação aos bacteriófagos, é diferente. O vírus não entra inteiro, o capsídeo não entra. O capsídeo se liga na superfície e ele faz um buraquinho, como se tivesse uma agulha, e injeta o seu DNA, o seu material genético, dentro da célula hospedeira. Então, nesse caso, ocorre a injeção, a infecção pela injeção do material genético dentro da célula hospedeira. E nesse caso aqui, ocorre a fusão do envelope viral com a membrana celular da célula hospedeira, e o capsídeo entra inteiro e depois ele se rompe, liberando o material genético. Depois que ambos os materiais genéticos estão em contato dentro da célula, eles se misturam ao material genético celular e passam a controlar as atividades metabólicas da célula hospedeira em prol de produzir novos vírus, de fazer o que nós chamamos de replicação viral. E é nesse momento da replicação viral que ocorrem as mutações que fazem com que surjam novas características aos vírus, formando novas cepas. Então, é nesse momento que ocorre o processo de evolução. Eles formam características novas e essas características podem trazer uma virulência maior, ou seja, uma capacidade maior desse vírus infectar células hospedeiras, inclusive células de espécies diferentes. Vamos falar com relação ao genoma viral. Vamos falar do desoxivírus. Desoxivírus são vírus de DNA. No caso, o DNA, então, ele pode ser uma forma simples, formado por uma fita simples. É o caso dos parvovírus e circovírus. Ou pode ser também o DNA ser formado por uma fita dupla. Nesse caso, são os poliomavírus, os adenovírus e o herpes vírus, tá? Que possuem aí uma fita dupla. E tem vírus com uma fita dupla parcial. É o caso do heptadenavírus. Heptadenavírus, então, possui uma fita dupla parcial. Aqui mostrando, né, o dogma central da biologia, processo de transcrição e produção de proteínas. Então, geralmente acontece dessa forma. Tem um material genético, que é o DNA, ele vai ser transcrito formando o RNA. Esse RNA vai ser traduzido formando as proteínas. Tá? O DNA viral, integrado ao cromossomo celular, ele é chamado de provírus. Então, quando o DNA viral se mistura com o DNA da célula hospedeira, essa estrutura é chamada de provírus. Pro significa primeiro, primitivo, ou precursor. Significa que a partir dessa mistura de material genético, de cromossomo celular e viral, a célula vai formar novos vírus dentro da célula hospedeira. No caso dos retrovírus, o material genético, o material hereditário também vai ser o RNA. Porém, esses vírus possuem uma enzima importante chamada de transcriptase reversa. Então é isso que vai caracterizar aí um retrovírus. Ele possui RNA e possui essa enzima chamada de transcriptase reversa. Essa enzima ela é capaz de produzir moléculas de DNA a partir do RNA, né? E de executar essa transcrição ao contrário. Então, entre os vírus retrovírus, o vírus que mais se destaca é o vírus do HIV.
o vírus da AIDS, ou o vírus, né, o termo HIV vem de Human Imunodeficiency Virus, o vírus da AIDS. Então, é um vírus que possui esse DNA como material genético e possui a transcriptase reversa, capaz de produzir moléculas de DNA a partir do RNA e executar uma transcrição ao contrário. Aqui nós temos então o bacteriófago ou fago, né, que é o nome que se dá ao vírus capaz de infectar bactérias, e aqui ocorrendo todo o processo infeccioso dele. Então ele vem, se fixa a uma célula hospedeira, injeta o seu material genético, esse material genético se mistura ao material genético da célula hospedeira e a célula passa a produzir partículas virais e montar novos vírus, culminando no final com o rompimento da célula, com a lise celular e a liberação de vírus para o ambiente. Então, o ciclo do bacteriófago, ele pode acontecer de duas formas, tanto dos bacteriófagos como de qualquer vírus. O ciclo pode ser do tipo lisogênico ou do tipo lítico, tá? Opa, deixa eu voltar aqui. O ciclo lisogênico, no ciclo lisogênico, é importante você ter anotado isso aqui, o DNA viral, ele vai se incorporar ao DNA celular e não interfere no metabolismo da bactéria. Forma o provírus e ele fica ali dentro, misturado, inerte. E essa célula, essa bactéria no caso aqui, ela se reproduz transmitindo o DNA viral aos seus descendentes. Então, o ciclo lisogênico, a célula é infectada, o indivíduo é infectado e vai passando, né, esses vírus para suas células que vão sendo formadas, inclusive contaminando outros seres, porém sem ter a morte celular, sem ter a lise celular, sem causar os problemas de saúde. Já o ciclo lítico, o DNA viral, ao ser misturado aí com o DNA da célula, ele passa a comandar o metabolismo da célula hospedeira. Estamos falando de bacteriófago, por isso aqui metabolismo bacteriano, né? Então o DNA viral passa, o material genético viral passa a controlar toda a função celular, toda a maquinária celular e formar várias cópias virais. E no final ocorre o rompimento da célula hospedeira. A célula estoura, se rompe, ocorrendo a lise. Esse processo de rompimento da célula hospedeira nós chamamos de lise celular. E a célula morre, a célula infectada morre, sendo liberado então esses vírus para o ambiente. Tá? Então nesse caso, por exemplo, uma pessoa, quando ela é infectada pelo HIV, muitas vezes a pessoa fica anos com esse vírus misturado ao seu material genético, porém o vírus está ali inerte, quietinho, apenas, né, sendo passado de célula para célula, não matando a célula hospedeira. Então a pessoa, ela passa a ser soropositiva, porém ela não possui a síndrome, a AIDS. Agora, quando o vírus começa a produzir vírus e romper as células hospedeiras, a pessoa entra no estágio, né, de ser aí, de estar apresentando a doença propriamente dita, a síndrome, né, a AIDS. Então a pessoa, quando está com a AIDS, ela está com o vírus já matando os linfócitos T ali, CD4, as células que controlam todo o sistema imunitário. Agora, aquela pessoa que está apenas no estágio de infectado, soropositivo, se ela tomar medicamentos ali, pode ser que ela nem desenvolva, né, esse ciclo lítico. Ciclo lítico vem de lise, de rompimento celular. Então, simples, ciclo lisogênico, a célula não rompe. O DNA viral fica misturado à célula hospedeira, não rompendo, não matando a célula hospedeira. Ciclo lítico, já ocorre a morte da célula hospedeira, o rompimento, a lise da célula. Daí o termo lítico, que vem de lise, quebra, rompimento
da célula hospedeira. Então é muito importante você anotar isso aqui no seu caderno, que mostrando a infecção do bacteriófago. Ele chega, encosta, manda seus material genético, se mistura e ele passa a controlar aí a produção de proteínas virais, de DNA viral, e depois faz a montagem e ocorre o rompimento da célula e a liberação desses vírus para o ambiente, que vai infectar novas células bacterianas. Existem outros agentes infecciosos acelulares, né, sem ser vírus propriamente ditos, parecidos com vírus, porque são acelulares, mas tem algumas diferenças. Aqui eu listei 3. Nós temos os viroides. Os viroides possuem molécula de RNA, fita simples circular, e não apresentam envoltórios proteicos e não codificam proteínas. Então isso é um viroide. Então ele não vai ter aquele núcleo capsídeo, ele possui apenas RNA circular, não possui as proteínas, os capsômeros, e ele não vai codificar proteínas. Os virusoides são quase iguais, praticamente iguais aos viroides, exceto pelo fato de que só se multiplicam se a célula estiver sendo infectada simultaneamente por um outro tipo de vírus. Olha só que legal. Então os virusoides, eles só conseguem se multiplicar, eles até estão dentro de uma célula, eles podem infectar uma célula, mas eles dependem que aquela célula seja infectada por um outro tipo viral. E aí esse outro vírus, quando ocorre a infecção, esses virusoides vão se replicar ali dentro. E nós temos os prions. Os prions são proteináceos infecciosos, né? De partículas infecciosas de proteínas. Daí o termo prions, né? Proteináceos infecciosos partículas, ou partículas proteicas infecciosas. Então os prions são proteínas infecciosas, tá? Uma proteína que pode ter sido uma proteína normal, porém sofreu uma mutação, se transformando num prion, e ela é capaz de transformar outras proteínas, de infectar outras proteínas, né, correspondentes a elas, formando novos prions. Então, esses são tipos de agentes infecciosos acelulares também, que não são vírus, tá? Mas são inclusive estudados por virologistas aí, porque são acelulares, mas tem essa diferença de não ser vírus, de não ter aquele capsídeo, núcleo capsídeo, material genético. No caso, essa aqui é apenas uma proteína infectante, os prions. E aqui as viroses, existem inúmeras viroses, como a gripe, dengue, chikungunya, e a mais comum, a mais famosa é a AIDS, né? É a síndrome da imunodeficiência adquirida, e ela vai possuir aí, essa doença vai trazer um conjunto de sintomas, infecções resultantes aí do dano do sistema imunológico ocasionado pelo vírus da imunodeficiência humana, o vírus da HIV. Esse vírus, ele vai atacar as células TCD4, os linfócitos TCD4, que são células fundamentais porque elas coordenam as defesas do organismo. Então elas vão matar justamente o comandante do sistema de defesa do organismo. Aqui um exemplo de um vírus do HIV, um vírus da AIDS, tá? Ele é composto aí pelo envelope viral, por um capsídeo, olha aqui os capsômeros, e pelo RNA aqui dentro. O genoma viral, então, é o RNA. Tem as proteínas aqui também, tem a proteína integrase, que vai fazer parte, e tem também a proteína chamada de transcriptase reversa. Então, nesse caso, o vírus HIV é um retrovírus, tá? Então, o HIV apresenta proteínas especiais, a transcriptase reversa, que tem atuação no momento da multiplicação do vírus, que mostrando o ciclo do vírus.
né? Primeiro, o vírus ele acaba, como ele é um vírus envelopado, ocorre aí o contato do envelope do vírus com o envelope, esse envelope se funde à célula hospedeira, ocorre aí então a entrada do capsídeo, esse capsídeo acaba se rompendo aqui dentro da célula, liberando o material genético, esse material genético vai se misturar ao DNA celular, passando a controlar a atividade metabólica. Então, ó, a GP120 e a GP41 do HIV são proteínas, né? Prendem-se à superfície da célula CD4 não infectada, fundindo-se com a membrana celular. O conteúdo do núcleo do vírus, ou seja, do capsídeo, núcleo capsídeo do vírus, se esvazia na célula hospedeira e a enzima transcriptase reversa do HIV copia o material genético viral a partir do RNA em um DNA de filamento duplo. Depois, o DNA de filamento duplo ele é unido ao DNA celular pela ação de uma enzima chamada de integrase. Então, a função da integrase é integrar o DNA viral ao DNA da célula hospedeira e depois, utilizando esse DNA integrado ou provírus, né, como uma cópia, a célula produz novas proteínas virais e RNA viral. Então, juntam-se ao RNA viral e formam novas partículas virais. As novas partículas virais brotam da célula e iniciam processos em outras células, fazendo infecção de outras células. Então, esse é o ciclo de vida do HIV, é bem complexo, né? O processo envolve aí as duas principais enzimas envolvidas na replicação do vírus HIV, que é a transcriptase reversa, que faz a transcrição reversa do RNA para DNA, e a integrase, que vai integrar o material genético viral ao material genético da célula hospedeira. E as fases de infecção do HIV, nós vamos ter aí a fase aguda, ocorre a incubação do HIV, vai do tempo da exposição do vírus até o surgimento dos primeiros sinais da doença. A fase assintomática, onde ocorre forte interação entre as células de defesa e as constantes e rápidas mutações do vírus. Fase sintomática inicial, ocorrendo a redução, no caso aqui dos linfócitos TCD4, que chegam a ficar abaixo de 200 unidades por milímetro cúbico de sangue. E a fase da doença, a fase da AIDS, onde a baixa imunidade permite o aparecimento de doenças oportunistas. Então, o que vai matar a pessoa não é propriamente dito o vírus em si que mata a pessoa, mas vão ser aí doenças oportunistas que vão infectar o paciente e por ele não ter aí o seu sistema imunitário funcionando, essa doença esparrama rapidamente, trazendo danos irreparáveis, levando à morte do paciente. Modos de transmissão do HIV. Principal, transmissão sexual, transmissão sanguínea através da transfusão ou contato de materiais que entraram em contato com sangue, uso de drogas injetáveis, transmissão vertical de mãe para filho durante a gravidez, através de transplante de órgãos e através da inseminação artificial. Como que é feito os testes diagnósticos? Tem vários tipos de testes. Teste de detecção dos anticorpos, teste de detecção dos antígenos, técnicas de cultura viral, teste de amplificação do genoma do vírus. Então existem aí inúmeros modos de fazer o teste do HIV. O tratamento é feito através de vários medicamentos, formando o que nós chamamos de coquetel. Nós vamos ter os inibidores nucleosídeos de transcriptase reversa, que vai atuar direto sobre a transcriptase reversa, né, tornando defeituosa a cadeia de DNA. Os inibidores não nucleosídeos da transcriptase reversa,
que atua também sobre a enzima de transcriptase reversa, bloqueando diretamente a ação dela na multiplicação dos vírus. Os inibidores de protease, que bloqueiam a ação, impedindo a produção de novas cópias de células infecciosas com HIV. E os inibidores de fusão, que impedem a entrada do vírus HIV nas células de defesa do organismo, impedindo a sua reprodução. E aqui nós temos, né, um pouquinho aqui dos tipos de doenças ocasionadas por vírus. Vírus da gripe, né, as viroses da influenza, os vírus da herpes simplex, o vírus da rubéola, sarampo, poliomielite, HPV, cachumba, a própria AIDS, febre amarela, dengue, zika, catapora, chikungunya, varíola, hepatites, raiva, ebola, entre outros tipos de viroses. Então essa foi a nossa aula aí sobre vírus. Espero que você tenha aprendido bastante. Não se esqueça de deixar o seu like aí para fortalecer o nosso trabalho. Não se esqueça de deixar no comentário o que você aprendeu, se você gostou do vídeo, tá bom? É muito importante para o crescimento do canal. Não se esqueça de compartilhar com os colegas da escola também, tá bom? Deixe suas dúvidas aí que nós vamos tirar as dúvidas assim que possível. Em breve tem aula nova aqui no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.